Seu histórico já foi coordenador interino, nesse caso do Ana Mola, assim também já vem com uma carga histórica dentro do Partido Renamo. Mas, pessoalmente, o que o leva a candidatar-se para o cargo do coordenador do Partido Ana Mola, em província de Nampula? Muito bem, é uma pergunta bem colocada. Eu penso que estamos aqui, de facto, para deixarmos claro o que é que consta nos nossos manifestos. Então, no meu manifesto tenho a dizer, ou seja, o meu manifesto é claro, o objetivo principal que nos leva a nos candidatar é conquistar o poder a partir da província de Nampula. Nós entendemos que estamos num nível de crescimento político capaz de governar a província. Tal como disse, anterior eu pude funcionar como coordenador provincial e nesse período a minha liderança, no meu entender, conseguiu demonstrar até onde podemos estar. Compreendemos que já trabalhamos o suficiente e de modo a convencer que as pessoas compreendam que estamos preparados para governar. Então, chegado a esse nível em que a gente acredita e que nós convencemos a todo o público e que nós estamos aqui apenas para, talvez, interessar a questões a pessoas internas, mas sim nosso interesse tem vista com todo um povo. Queremos conquistar as autarquias nas próximas eleições que nos avizinham. Queremos também conquistar a presidência da República na próxima temporada, pois entendemos que esta é uma estrada que poderá nos ajudar para salvar os moçambicanos. Os moçambicanos encontram-se marginalizados, acima de 50 anos, numa situação de vida tão caótica. Os moçambicanos vivem uma extrema pobreza, então nós entendemos que é o momento de nos propor aos moçambicanos, de modo que consigam entender que há pessoas com uma visão diferente do que se vive hoje. Levantamos-nos para fazer entender a cada um que temos uma coragem sem desafiar quem ainda está a brincar com o povo, porque entendemos isso, pois nossos irmãos estão no poder há 50 anos, não têm projetos com o povo moçambicano e queremos que os moçambicanos consigam compreender que já existe uma outra força política que veio para estar, não simplesmente fazer um jogo político à semelhança do que sempre assistimos. Porque para os outros partidos no passado, assim como no presente, parece que a luta muitas vezes tem visto as pessoas querer tornar deputado, Assembleia da República, produzir, digamos, algumas condições para individualmente e que é muito longe do que estamos a lutar. Por isso entregamos-nos à morte, entregamos-nos a desafios. Digo a morte porque a política em Moçambique assemelha-se com o terror. Há uma perseguição política cerrada. Assim que estou falando aqui consigo, acabo de travar uma guerra há alguns minutos atrás. Estava cá a discutir com o comandante distrital de Mogovolas, há 5 minutos, 10 minutos. Estava a discutir com ela porque a perseguição política no distrito de Mogovola está a um nível inaceitável. Antes de ontem houve uma perseguição, houve uma invasão contra uma casa de um membro do Ana Mola e nós denunciamos isto. E enquanto a gente se preparava para podermos fazer uma averiguação no terreno, ainda ontem à noite para hoje, uma outra casa de um outro membro também foi invadida, sem alguma explicação, não há notificações. Então entendemos que existe como uma perseguição política que está sendo engendrada por um grupo de pessoas que estão a serviço da Frelimo. Então nós estamos praticamente preocupados, mas nossa proposta agora já não temos outra saída, porque mesmo nessa discussão deixamos claro que vamos processar o comandante do distrito de Mogovolas e não é segredo, estamos agora a denunciar que vamos processar o comandante distrital, porque ela agora está a abusar o poder, não é? Está a abusar o poder e está de facto também a usar a arma que lhe deram para servir dela como instrumento de ordem pública para ameaçar as pessoas. Então eu queria só deixar por enquanto até este meu ponto da minha intervenção. Muito obrigado. A questão é a mesma que lanço para si. O que diferencia de si, o que o leva a candidatar-se, principalmente, qual é o ponto que acha que diferencia entre si e outros candidatos? Nesse caso são 2 candidatos. O que diferencia de si à candidatura do Castro? Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde
Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar Sua Excelência, Presidente do Povo, Engenheiro Venâncio Mondlane, e o meu presidente e o presidente do partido Anamola. De verdade, o que me motiva nesta candidatura a coordenador provincial de Nampula no partido Anamola é muito simples. É que a nossa província é uma província mais populosa e com maior círculo eleitoral de Moçambique e precisa de uma liderança inclusiva, uma liderança que tem espírito de trabalho. E eu, pensando assim, com a minha coragem e minha determinação, fui ver que eu serei capaz de promover a inclusão para com todos os membros, assim como o povo moçambicano, em particular a população da província de Nampula. Isto me motivou muito. E em seguida, o meu manifesto ele é invejável, se baseia mesmo neste ponto de inclusão, é a nossa base do nosso manifesto. Nós seremos uma liderança inclusiva, uma liderança jovem, uma liderança que vai se basear no gênero também, e haverá espaço para todos colocar suas opiniões, com suas contribuições, quer que seja ela em palavras, quer que seja ela em trabalho, quer que seja ela também nas tomadas de decisões. Isso é que nos motivou nós a submeter a nossa candidatura ao coordenador do Anamola na província de Nampula. Certo. Vamos para si, caríssimo José. Este foi primeiro a nossa introdução. Depois teremos somente 2 minutos para cada convidado aqui poder expor as suas decisões. Mas nesta primeira ronda, José, como viu a apresentação dos perfis dos candidatos? Tem perfis mesmo invejáveis daquilo que se diz, porque cada um aqui está a trazer os seus pontos de vista sobre o que é isso de partido Anamola. Mas há que realçar uma coisa: nós estamos num país em que o adversário é muito forte e que o adversário não tem um jogo limpo, sempre tem um jogo sujo. Então, tendo um jogo sujo, há aqui que realçar que os candidatos devem estar supermente preparados. Apenas não basta só simples falácia, dizer que estamos preparados nisto e estamos preparados naquilo. Para o primeiro candidato, nós temos aí como primeiro candidato o Castro Eleutério Niquina, que é um dos candidatos que desde esteve em frente desta província, e nós já sabemos o que fez de bom para esta província e levou isto também ao mais alto nível. Talvez trazer esta experiência dele poderá lhe ser útil na concorrência do que quer ver. Então, o segundo candidato, nós temos aqui o segundo candidato também, nós vimos o trabalho, e por sinal também foi o coordenador do distrito de Murupula. É isto que como eu vi o perfil, e por sinal também foi o coordenador do distrito de Murupula. Nós vimos também o distrito de Murupula, a massa em que ele carregou, a mobilização em que ele fez no distrito de Murupula. Talvez quer trazer isto aqui ao nível provincial. Por um lado, temos alguém que estava a comandar 23 distritos, durante o período eleitoral, num tempo em que havia aqui uma censura e a procura, as mortes eram demais, e também temos aqui um que estava a comandar um distrito de Murupula, e também em coordenação desses todos, tem algo em comum que podem levar este partido ao mais alto nível. Mas atenção, como eu disse outrora, o adversário neste exato momento não joga jogo limpo, então também há que procurar quais vão ser os procedimentos desses dois a seguir, porque trouxeram aqui palavras bonitas, como eu estava a me dizer, vão trazer palavras bonitas e vão conseguir persuadir o povo com que vote neles, e que cada um que for a passar, porque há aqui que realçar. E atenção numa coisa, nós em Moçambique é pela primeira vez que estamos a ver um debate frente a frente, e nunca vimos candidatos que são amigos, candidatos podem lutar pela mesma causa, mas dificilmente aqui ficam amigos. E há que realçar, saber se entre eles há uma coordenação saudável.
porque no fim de cada pleito eleitoral tem havido escaramuças, nós que já assistimos em vários órgãos. Eu não sei, talvez questionando a eles, não sei como é que vão se lidar com a situação de Nacala. Temos outros distritos que se encontram também numa situação lastimável no que concerne a mobilização. Talvez procurar saber aqui como é que eles poderão se lidar com esses distritos. E temos também os distritos que o próprio partido Anamola chegou a denunciar que os seus quadros não se encontravam nas suas residências, se encontravam na parte incerta, e qual vai ser o modelo que esses dois poderão usar para trazerem este ao convívio familiar. Temos o caso nesse caso falo o caso de Liupo e o distrito de Errati e Namapa. Então talvez sendo aí, mas numa primeira fase eles se deram bem e e trouxeram aqui aqueles que são linhas mestras. Talvez procurar saber se falou de inclusão, o que se passa? Não há inclusão no partido Anamola, porque o marketing político é trazer aquilo que está em falta neste exato momento dentro do partido. E o que vão defender ao povo? Porque quem está à espera mais dele é o povo Macua. E neste exato momento, o povo Macua quer uma alternativa, uma alternância política nesses todos. E já soubemos, atenção, nós vamos no momento de eleições municipais. O que cada um poderá fazer nestas eleições municipais? São várias coisas ou várias circunstâncias aqui. Será que o manifesto dos dois poderá responder cabalmente aquilo que o povo quer? Ou, vá lá, será que depois deste ato eleitoral que o partido Anamola está a trazer aqui, como bem eu disse, estão em momento de festa, está a trazer, será que esta festa vai dar continuidade? Alguém que perder poderá ceder, dizer, eu sim, o fulano é vencedor, dar-se mão e continuar uma harmonia impecável dentro do partido Anamola? Então, nesta primeira fase, estavam bem os candidatos. Certo. Eu pedi a minha produção para andar entre o nosso sexto e sétimo, nesse caso, aí, sim, sétimo e oitavo. Esta que é a nossa linha. E volto para o Castro Niquina. Há um outro desafio aqui, a questão de discrepâncias ideológicas. O partido Anamola é como outro partido qualquer. Há muitas linhas de pensamento dentro do partido. E muitas das vezes essas linhas de pensamento são um desafio para a unicidade. Quais são as estratégias que serão implementadas pelo Castro Niquina por meio que o pensamento diferente não seja visto como sair da linha do Anamola, mas sim seja visto como um valor agregado para ter-se um partido mais coeso? Em 2 minutos, Carissa. Muito obrigado. No período em que eu tive a liderança a Nampula, dirigi os 23 distritos. Nunca cessei nenhum coordenador por minha iniciativa própria. Não quer dizer que os coordenadores não cometiam erros, mas eu optava por dar o conselho, chamar para dar mais catequese, não é? Mais aconselhamentos para que a gente pudesse seguir no mesmo perfil. Excepto o antigo coordenador de Nacala Porto, que atualmente é nosso chefe provincial de promoção digital na altura, a pedido de Nacala, por causa de algumas situações que os próprios nossos membros do distrito de Nacala não concordavam, havia algumas falhas que ele havia cometido no período anterior. Então tomamos essa decisão, mas que depois de algum tempinho, que nós sentimos que ela já estava preparada, conseguia trazer de facto, digamos, ideias consensuais. Nós, no lugar de colocarmos no distrito, nós promovemos a ele, tornou um chefe provincial. Para dizer que nós somos pela paz e somos de facto pela inclusão. De facto, seguimos para uma outra fase em que dentro da estrutura provincial, eu sempre tive o cuidado de trabalhar com todos os colegas, todos os irmãos, na mesma senda. Porém, existiram situações que nós fomos percebendo que haviam, ou existem até hoje, indivíduos que aparentemente, eles aparecem com uma retórica de quem quer ver uma Anamola crescida, mas vem dentro do partido com uma agenda. Então,
não é difícil notar que o indivíduo, se você está na liderança e quer conduzir um comboio para andar, você como líder deve estar preparado em olhar quem é que, na verdade, suas contribuições, ela alavanca o partido e quem é que suas ideias têm um sentido de regredir o partido. 10 Então, segundos, caríssimo. obrigado. Então, nessa questão de regressão, nós não aceitamos trabalhar com pessoa. Quando a gente aconselha, não aceita e nos afastamos da pessoa, porque nós estamos a olhar o Anamola como a primeira prioridade. Obrigado. Certo. Vamos também para Paulo 30. A mesma questão. É um desafio sobre as mentes pensantes dentro dos partidos. Como que o Paulo vai lidar com diferentes linhas de pensamentos dentro do partido Anamola? Qual é a estratégia neste momento implementada pelo candidato? Muito obrigado. Nós, primeiramente, falamos aqui da inclusão. Essa é a nossa base. Seremos uma liderança inclusiva. Eu repito dizer, seremos uma liderança inclusiva caso sejamos eleitos como coordenador da província de Nampula. Se casos do gênero, nós pautaremos pela reconciliação. Pela reconciliação. O partido da Anamola tem um departamento chamado Departamento Jurisdicional, onde os problemas são direcionados para a sua resolução. Então, nós como liderança não vamos tomar as nossas decisões, nem muito menos com a minha comissão executiva provincial. Como nós vimos outras lideranças, tomavam decisões daqui para aqui, mas nós não vamos pautar por isso, porque nós seremos inclusivos. Muito obrigado. Parece que foi de poucas palavras, mas vou ainda que estamos no seu tempo, a outra questão em torno disto sobre este departamento. É funcional, porque temos visto que nas outras províncias algumas questões que deveriam ter sido tratadas dentro do partido acabam por sair para fora. Como que este departamento vai assegurar que questões de divergências internas não possam sobressair para fora? É só trabalhar em comunicação. É só trabalhar em comunicação. Outras províncias estamos a assistir coisas vergonhosas porque a liderança não é inclusiva. A liderança não quer ao escutar. Por que este membro está a reclamar? Qual é o motivo? Qual é o problema? Não quer aprofundar a partir da base até lá na província. Então este é o problema maior que está a acontecer com algumas lideranças no partido Anamola. Mas nós queremos ensinar como se lidera, como se trabalha com a maioria. Por isso que nos motivou muito que nós pudéssemos aqui entregar a nossa candidatura. Isso vai acontecer, por isso que nós estamos com muita força, com muita energia para que isso tudo corra bem. Certo. Vou para Castro Niquina. Uma questão, ainda vou para Cid José ali, mas vamos estar aqui, nesse caso, umas duas como tapete de saída para os candidatos. Uma questão que tem a ver com o candidato Paulo acabou por dizer que a província é um dos maiores círculos eleitorais do país. Como que o Castro Niquina, sendo coordenador, vai assegurar a predominância do partido Anamola aqui em Nampula? Vai enraizar, nesse caso, a permanência do partido Anamola para tornar-se, assim, um dos partidos fortes a nível da província? Eu acho essa pergunta até, porque nem podia ser minha. Eu já tornei o Anamola. A Nampula, até esse preciso momento, é a província mais forte a nível do país. Quem negar é injusto. A província de Nampula, até esse preciso momento, é a primeira província onde se faz sentir o Anamola. Eu já tornei isso. Por isso, a minha luta agora não é tornar forte, porque ela já é, eu já tornei. Eu estou a lutar agora para conquistar o poder, não é para tornar forte, porque já tornei. Então essa pergunta eu até nem podia responder. Mas só queria acrescentar um pouco de uma questão um pouco atrás. Eu quero fazer entender às pessoas. Não se deve confundir a democracia, a liberdade, com uma libertinagem. O que existe em alguns casos há uma questão de libertinagem. As pessoas não conhecem o que é liberdade. As pessoas não compreendem que a liberdade tem limites. Por outro lado, eu penso que o nível de percepção política por parte dos nossos membros, né? Muitos são jovens, estão a começar a entrar neste mundo, neste campo. Ainda há que levar tempo para preparar. Não se faz política ofendendo os outros. Não faz política você sentado a usar o WhatsApp só para estar a mandar mensagens nocivas. A política é feita por via de ideias e ações. Não é? Quando você perde o tempo lá a atacar pessoas que já trabalham, você praticamente não está a contribuir para o crescimento do partido. Quando você vai ao encontro do membro
que você entende que ele está fora dos carris 2, 3 vezes a fazer um diálogo e este membro não está a seguir aquilo que são os ditames da organização, você como líder não pode perder tempo, precisa de encontrar um outro caminho para salvar a organização. Porque se você fica a lidar-se todo o tempo, dispensa da atividade-chave para simplesmente seguir alguém que pretende desorientar o partido, é uma questão muito complicada. Porque estamos num período em que hoje há muita gente que está a aparecer na organização como membros, mas nem todos que aparecem no partido vêm para engrandecer o Anamola. Há encomendas, há indivíduos que vêm no Anamola para criar confusões, para se perceber que no Anamola há um desentendimento para se destruir o partido. Então, a qualidade do líder tem que estar pronto, entender e avaliar cada tipo de fenômeno. Muitos casos que eu quero colocar não tem a ver com a questão de liderança, tem a ver com a questão de indivíduos que criam grupinhos, não é? Grupinho por causa dos seus interesses e vão atacando os líderes. Então é isto que vai parecendo que os líderes não são consensuais, não são pessoas inclusivas, porque existe uma agenda obscura de um e outro. Este vai criando, até financia grupinhos para atacar. E muitos jovens são usados como instrumentos de ataque, sem perceber a causa principal, sem entender que por trás dele existe um financiador que está a lutar para poder já destruir a Anamola. Então também estamos num preciso muito perigoso, em que o Anamola precisa de líderes capazes, senão o Anamola pode se destruir daqui para aqui. Certo. Volto para Paulo com a mesma questão. O Castro Nequina diz que ele não luta mais para consolidar o Anamola na província, porque o Anamola já está consolidado. Nota isto que o Anamola está consolidado ou acrescenta de que há uma necessidade de consolidar ainda mais? E principalmente, quando tomar o poder, qual realmente as estratégias serão desenvolvidas para si para consolidar o Anamola? Não, o meu irmão, o candidato Nequina, ele tem o seu ponto de vista. Cada um, em democracia isso é normal, cada um tem seu ponto de vista. Esse é o ponto de vista dele. Então, no seu entender, a Anamola ainda não está bem consolidada? Falta mais. O Anamola na província de Nampula falta mais. Falta mais para ser um partido democrático na totalidade. Não nas falácias, no concreto. Deve ser um partido democrático, onde os jovens, os apoiantes, os membros vão se sentir libertos. Se eles colocarem suas ideias, suas opiniões, contribuírem em todas as áreas. Isso falta muito na nossa província. Por isso, é um ponto de vista dele. Eu não vou atacar aqui porque ele está livre em falar aquilo que ele acha que é verdade. Mas eu, do meu ponto de vista, eu acho que na província de Nampula, o Anamola precisa mais trabalhar para ser um partido muito forte e inclusivo. E há estratégias mais concretas que o 30 vai desenvolver para alcançar Sim, não tem dúvidas. Eu vou para lá para liderar o partido. Isso tudo vai se resolver. Porque nós vamos pautar pela inclusão, como eu sempre disse aqui. Sim, vamos recolher esses jovens acadêmicos, esses jovens que têm uma visão. Nós temos que ser... temos que seguir o exemplo do nosso presidente engenheiro Venâncio Mondlane. Ele é um presidente com uma visão. Por isso eu costumo dizer, eu sou herdeiro da visão do engenheiro Venâncio Mondlane. Ele é um presidente muito inclusivo, ele é um presidente muito comunicativo. Quando há problema, ele prefere chamar as partes. Não toma decisão como presidente. Isso falta muito na nossa província. Por isso eu estou a dizer, se nós formos eleitos aqui como líder deste partido, na província de Nampula, nós vamos pautar pela inclusão. E cada um vai se sentir como em casa. Muito obrigado. Volto para si, José, ali também em 2 minutos, como notar as respostas dos nossos candidatos nessa primeira ronda, principalmente nesta última questão em que divergem. Nequina diz que está consolidado, Anamola Nampula, mas 30 diz que falta ainda mais. Como vê estes pontos de vista? Quando o debate começa a aquecer, sempre há essa consolidação. Um diz que já está consolidado, o outro diz que não está consolidado. Um diz que está consolidado porque desde a abertura do partido é ele que está no comando. O outro, eu tenho dito às vezes, o assistente é melhor jogador. E como está a ver de fora, não sei quando. E outra coisa, mesmo disso de assistente é melhor jogador, disse aquele ditado macua, né? É matéria macaquinho queia. Então, às vezes nós temos que realçar uma coisa. A partilha dos manifestos deve ser coisa de extrema importância. Se já puseram o seu manifesto naquilo, acho que os eleitores já sabem qual é o melhor manifesto ou o que está
está a acontecer dentro do partido Anamola. Eu realcei alguns problemas aí, que é o caso de Lilpo, não sei quando, que era para ver qual é a metodologia ou o procedimento que iam seguir. Porque neste exato momento eles falaram de estratégia, estariam a vender o ouro ao bandido. Neste caso, talvez também cada um aqui está a procurar sublimir-se naquilo que é o pensamento deles. Mas aqui, muito bem, nós vimos a última marcha que se realizou na província de Nampula. Há que realçar, foi uma marcha mesmo que deu que falar ao nível provincial, e essa marcha organizada mesmo pelo coordenador provincial. Por isso mesmo ficou aqui a dizer, a cidade, a província já está consolidada. Mas atenção numa coisa que mas atenção numa coisa, eu vi que Arnamo também estava consolidado, mas aqui o que temos que fazer são os mecanismos, e uma das coisas que talvez aqui o segundo candidato, o Paulo 30, quis aqui realçar quando falou da juventude. Nós temos ali juventude, os jovens é a massa, não sei o que, é a maior popularidade, mas atenção também com esses jovens, porque facilmente mudam de pensamento. Os jovens não têm um projeto de longo prazo, mas sim é de curto prazo. E muita atenção no que vão fazer, porque os jovens precisam ser inclusos, mas sim inclusos aonde? Tem lá, acho que são 4 organizações sociais que o partido Anamola tem. Isto aqui é muito importante. Uma das organizações especiais é a juventude. Então também aglutinar esta juventude é algo de extrema importância. Também gostaria que falassem também sobre a juventude, as mulheres, não sei o que, como é que eles vão fazer. Certo, volto para si, caríssimo Niquina. Tem a questão de a perseguição. Vou juntar esses dois aspectos que foi levantado aqui por o analista Joseli. A questão da perseguição. Nós já tivemos a questão relatada por Anamola da detenção de jovens que tenham sido encontrados assistindo vídeo de Venâncio Mundial. Essa toda a questão sobre a perseguição, nesse caso da juventude, e principalmente quais são os projetos para essa mesma juventude. Neste momento, quais são as estratégias que são desenvolvidas por si para a questão de perseguição política e principalmente para a juventude, se conseguir notar que a Anamola é um projeto de longo prazo. Obrigado. Primeiro, eu quero salvaguardar uma questão que todo mundo tem que perceber. O Anamola ainda nem 6 meses tem como partido. Fica bem claro isso. E estamos a ver umas batalhas em que nós mudamos de organizações políticas, em que todas essas fases foram metamorfoses bem diferentes. Tivemos situações tão atípicas, não é? E conseguimos assegurar, sem meios financeiros disponíveis no partido, nós conseguimos procurar esses meios financeiros e fizemos acontecer, instalamos o partido e o país na nossa província toda. Digo, estamos consolidados e nós não temos sequer um posto administrativo, não existe nenhum posto administrativo hoje em que da província de Nampula, o Anamola não tem lá uma representação. Agora estamos a correr para a questão de término nas localidades. Em muitos lugares já temos. A dificuldade que surge sobre este atraso são questões de meios. Agora, é claro que a questão de uma construção de um partido é contínua. Ela tem que ser feita de forma seguida. Mas o que estou a querer dizer é o seguinte: se o meu colega, meu irmão, ela diz que quer tornar a Anamola muito forte, eu vou dizer, a minha pessoa, que até esse preciso momento o Anamola não é mais forte. Então eu não estou nesse nível, estou para conquistar as autarquias. Significa, o que eu persigo é um pouco mais acima disso. É claro, significa que eu estou forte, estou a consolidar um pouco mais. A última circulação que eu fazia nos distritos estava a formar as coordenações distritais. Estamos a dar instrumentos. Agora é o conhecimento, que também é um dos pilares do nosso manifesto. Porque nós entendemos que se não colocamos o conhecimento no seio dos nossos membros, vai falhar alguma coisa. Então este é o fenômeno que vai ter que continuar. Agora, quando a questão das perseguições que já me coloca, primeiro também, aproveito a dizer, a juventude nós estamos a trabalhar de forma livre, nós não criamos interferências. A juventude não é livre, até nós obrigamos, exigimos que seja uma juventude que traz projetos. O que sempre negou o Niquina é uma juventude que senta, não traz opiniões, não discute ideias,
passa o tempo a escrever no Facebook, no WhatsApp, atacar quem está a trabalhar. Isso não concordamos. Dissemos, tragam vossas ideias para a gente avaliar. Então vocês façam. Então não quando não trazem, nós não podemos aprovar questões de ataque. Que eu quero dizer, as perseguições já começamos a combater. Eu, pessoalmente, muitas vezes fui muito frontal. Entreguei sempre o peito à bala contra aqueles que sempre nos perseguiram. E ainda estou a fazer. Mesmo assim, candidato, eu coloco-me no lugar de que se um membro que está ali e não se levanta ninguém para o salvar, eu não posso esperar que chegue o tempo. Eu, como cidadão, como meu de Anamola, devo levantar-me para defender o irmão que está lá. Então, primeiro, buscamos as pessoas, buscamos as veracidades. O regime não joga, como ele dizia, não joga olhando as leis. O regime viola tudo. Então, quando a gente segue procedimentos legais, eles negligenciam. Há necessidade de usarmos músculo, uma força e coragem. É o que estamos a fazer. Certo, volto para si, caríssimo 30, também a mesma questão. Quais são os projetos para a juventude, principalmente como proteger os militantes do Anamola que sofrem perseguições neste momento? Quais são as estratégias implementadas caso seja eleito? Nós vamos implementar, aliás, não implementar, porque isso existe no Partido Anamola, no nosso estatuto, um gabinete chamado Gabinete Jurídico. Esse gabinete vai velar sobre as perseguições. Esse gabinete é da sua responsabilidade acomodar ou aprofundar ou procurar saber onde é que está a sair essas perseguições. Por exemplo, o regime, como estava a dizer aqui o meu colega Castro Niquina, o regime de verdade é muito falso. O regime não quer que as pessoas sigam a lei na íntegra. O regime não se baseia na lei. Mas nós, porque somos um partido que queremos mostrar uma diferença com este regime, nós vamos pautar pela lei. Nós não vamos pautar pela força física, porque vamos violar e não teremos nenhuma diferença com o regime. A nossa tendência será de marcar uma larga diferença. Aquilo que o regime faz, nós não vamos fazer. E muito obrigado. Certo, volto para caríssimo Niquina também em 2 minutos. Uma questão importante, quais são os desafios, ou pelo menos quais são os mecanismos que serão aqui implementados para a questão de sustentabilidade provincial do partido? Nesse caso, onde serão encontrados meios financeiros para colocar esta grande máquina que é a Anamola para trabalhar? Principalmente, que mecanismos serão prestados de assistência para aqueles membros que, infelizmente, em uma dessas ações, como eu relatava aqui, de invasão de casa, poderá alguns perderem, principalmente neste momento? Que tipo de atividade está sendo desenvolvida para assegurar a família do coordenador que se encontra detido nesse momento, o coordenador de Mugovolas? Quais são esses mecanismos que estão sendo aqui desenvolvidos? Muito bem. Primeiro quero assegurar que nós ainda não temos o controle de cotização a nível do partido para olharmos isso como uma fonte. Nós estamos, de facto, usando as nossas mentes. Primeiro, quero se fazer entender, desde que nós entramos no período da CAD até hoje, nunca recebemos um fundo do partido para funcionar. Foram sempre usados meios das nossas alternativas. E também aproveito de explicar que a província de Nampula, o tecido empresarial aqui local não dá apoio. A província de Nampula apenas só teve a ajuda de 2 pessoas, que aqui não importa mencionar seus nomes. Só 2 pessoas que sempre deram apoio, dentro das suas possibilidades, só para ver isso. Então nós trabalhamos sempre com nossas próprias energias. Nós aplicamos coisas nossas, não é? Nossos próprios meios, sacrificamos nossas famílias para pôr o Anamola a andar. Em meio a essa situação em que nós não tínhamos partido, era difícil gente definir linhas. Não tínhamos alguns, ditames que nos orientassem a saber como andar. Desde que o período que nós recebemos o Anamola, ele tornou praticamente oficializado. Agora, nós já estamos aí com um processo de instalação de um centro de cópias. Queremos instalar uma serigrafia para tornar um negócio que vai sustentar o partido. Para as pessoas, as mulheres viúvas, aquelas mulheres que estão com seus maridos presos, estamos a desenhar, já desenhamos, uma questão de uma bolsa de apoio a essas mulheres em negócio para sustentar. E temos também no nosso manifesto um apoio que chama Bolsa de Estudo, aliás, bolsa escolar para crianças do ensino primário, dos filhos daqueles que tombaram suas vidas. Não só isto, temos também como uma questão de avançar, a questão de aquele que acha que o Anamola precisa de andar, ele tem que ser voluntário em sacrificar de si mesmo para poder dar o seu apoio. Embora esta probabilidade seja muito menor, mas a questão do negócio,
do que eu disse, um centro de cópias, uma serigrafia. Acreditamos nós que estaremos a produzir materiais que iremos vender para nossos membros e esse fundo vamos aplicar, vai criar sustentabilidade dentro do partido, sem que, no entanto, esperamos que alguém nos dê a mão. Certo, vou para si também, caríssimo 30, com a mesma questão, que também é a última, porque estamos na reta final. Quais são os mecanismos que serão desenvolvidos, caso seja eleito como coordenador provincial, para dar sustentabilidade ao partido, assim também prestar apoio àqueles que precisarem dentre os membros? Oh, tá bom, muito obrigado. Essa questão eu vou está aqui, está patente no meu manifesto. Questão de sustentabilidade. Nós, como partido, caso sejamos eleitos como coordenador da província de Nampula, nós temos aqui como criar fundos partidários, projetos sustentáveis de apoio. Isso já está aqui no manifesto. Eu não estou a falar isso de boca para fora. Estou a falar aquilo que está escrito, que os membros, caso nos elegem, vão nos cobrar, porque os manifestos já estão disponíveis. Ok, vê aí também reduzir a dependência de contribuição frequentes dos militantes, porque isso aborrece. Todo momento nós temos que pedir contribuição aos membros, não, isso aborrece. Nós então pensamos que temos que criar um projeto financeiro dentro do partido, onde nós vamos ter alguma coisa para sustentar aqueles que precisarem, aqueles nossos colegas, como dizia aqui o colega candidato Niquina, de que existem alguns irmãos que tombaram. Nós, por causa deste projeto que implementamos aqui no manifesto, nós vamos aproveitar também ajudar todos. Temos aí também o terceiro ponto, que é garantir gestão transparente e responsável. Essa é a parte da sustentabilidade que acabou de me colocar aqui. E temos aqui como a última parte, que é com prestação regular de contas através do Conselho Fiscal. Também temos um departamento do Partido da Mola, que é do Conselho Fiscal, que ele confiscaliza o partido a nível da província. Então, nós temos estes projetos traçados no nosso manifesto. Muito obrigado. Chegando a este ponto, vou para Castro Niquina, em 1 minuto, as suas últimas considerações para os eleitores. As considerações para os eleitores. Primeiro, só quero corrigir o meu irmão, que o Conselho Fiscal ele não fiscaliza. Eu escutei isso no primeiro dia em que estava a lançar o manifesto. Eu volto novamente a ouvir a dizer que ele vai usar para confiscalizar, mas sim fiscaliza. É uma questão muito diferente. Confiscar e fiscalizar. Agora, em termos de considerações finais, eu diria que o manifesto está muito bem claro. Eu não poderei em nenhum momento falar do que está fora do que está fora do dentro do manifesto, está escrito lá. As pessoas já conhecem a figura do Niquina. Eu sou uma aberta pessoa a críticas, observações, porque sou humano, não nasci com uma sabedoria e que eu não posso cometer falhas. Todo e qualquer um que tiver uma sua observação sobre a minha pessoa tem essa humildade, mas também rejeito pessoas que não têm ideia para aconselhar nem criticar de forma tão, digamos, presente e de longe atira pedras sem que primeiro conheça a pessoa. Quando nós não conhecemos sobre a pessoa, temos que procurar compreender. Não podemos tentar tirar questões para fazer aproveitamento político, porque só odiamos as pessoas, não é tão bem assim. E eu sempre, como fui e continuarei a ser irmão de todos. Mesmo que eu vença as eleições, porque tenho uma humildade, não quero aqui dizer vou vencer as eleições, mas eu no íntimo sei que na verdade eu sou, digamos, o verdadeiro vencedor dessas eleições. Sou verdadeiro. Depois eu podia explicar porquê, mas não é onde eu quero entrar. Só quero dizer para todos, caso eu tome o poder, poderei acolher a todos como irmãos, sem ódio, sem marginalizar ninguém, mas o que eu também quero apelar, quero trabalhar, eu trabalho com pessoas sérias. Quando consigo entender que as pessoas não são sérias, levam brincadeiras para lugares sérios, aí não me identifico. É onde eu tenho sido parecendo alguém muito mau, mas não sou mau nenhum. Sou uma pessoa muito aberta e simples. Então vamos caminhar para construir o Anamola e estou convicto de que nós sim vamos, sem sombra de dúvidas, levar o partido, o Anamola, avante a partir de Nampula. Por isso mesmo, este momento o regime nos persegue, pensando que vai nos intimidar e nós vamos nos redimir. Não vai acontecer, pelo contrário, vai nos fortalecer. Este fica um abraço e conselho. Obrigado. Certo. Vou para si também, caríssimo Paulo, as suas últimas considerações para os eleitores. Minhas últimas considerações para meu eleitorado
é de aproveitar neste fórum, pedir que deposite a confiança em nós, para que nós sejamos coordenador desta província, para dar a continuidade àquilo que nós vínhamos fazendo no distrito de Murupula, porque vimos que temos a capacidade para de verdade dirigir uma província como Nampula. Como eu dizia aqui, que a nossa base, o nosso ponto mais focal no manifesto é a inclusão, dar espaço para todos, os jovens, a opinião de cada um, sem nenhum medo, sem nenhuma exclusão. Então, muito obrigado, agradeço a todos que prestaram a sua atenção. José, ali 2 minutos para as suas considerações finais sobre todo este momento de debate entre os candidatos. Muito bem, foi um debate saudável. Debate saudável porque cada um trouxe aquilo que pensa no que concerne a coordenação provincial, porque a coordenação provincial de Nampula é algo muito complexo, não é algo tão simples. Vão se debater com coisas, vão se debater com desafios que vão ter pela frente, e esses desafios precisam de ser enfrentados. E eu aconselharia que esses todos fizessem uma análise SWOT político daquilo que esteja acontecendo ao nível da província de Nampula. A província de Nampula é uma província muito complexa no que concerne a política. Aqui parece que é o centro da política, é o centro daqueles todos que procuram trazer aqui coisas concretas, coisas palpáveis. Falou aqui o candidato dizer que o candidato número 1 dizer vai trabalhar com toda a camada social e gosta das pessoas muito sérias. É muito bom, pá. E também falou aqui o outro candidato dizer, epa, vai pautar muito pela juventude. Também é muito bom, mas epa, o pauta é mais pela formação, é coisa de extrema importância. Uma das coisas que deixou cair o partido Renamo, deixa aqui eu recordar os candidatos, foi às vezes trabalhar com mentes fracas e pensar que as mentes fortes, e quando trabalhava com as mentes fracas, as mentes fortes o combatiam, mas ele ganhou nas eleições. Então temos que ver aqui, em certo momento, independentemente do candidato A ou candidato B ganhar, temos que também pautar pelo isto aqui, porque aqui não quer dizer que a partir deste momento não pode constituir uma divisão dentro do Anamola, porque às vezes quando um dos candidatos ganha, já há uma divisão daqueles que apoiavam a candidatura A ou a candidatura B. Então eu chamaria a atenção, se é o candidato 30 que vai ganhar, também não menospreza aqueles que apoiavam o candidato A, que é o Dr. Niquina. Também se o Dr. Niquina ganha, também não menospreze aqueles que eram apoiantes do candidato 30. Quer dizer, vão fazer uma festa, isto aqui deve ser motivo de uma festa para mostrar ao mundo e o país de que a democracia primeiro deve partir dentro de casa. Então, partindo de casa, quando se diz democracia, não quer dizer que depois da eleição deve haver uma clivagem interna, deve haver aqui caças bruxas. Isso não pode haver, deve haver um abraço entre ambos e dizer, epa, vamos trabalhar. E por sinal também, se querendo o candidato, também poderá pedir o manifesto do outro. O vencedor pode dizer, epa, como é que poderias falar disto aqui, não sei quanto, pá, e aplica esta e aquela estratégia e trabalhar em comum. É muito bom haver uma união dentro desses candidatos, porque este candidato, o único inimigo em comum desses candidatos não são eles, é a Frelimo. Eu tenho dito, quando há uma luta interna, você está a fragilizar a própria organização, que não deixem que os infiltrados fragilizem a vossa organização, o Anamola. O candidato disse aqui que este partido nem 6 meses tem. Então, não tendo nem 6 meses, é tempo de consolidar as bases, é tempo de fortificar aqueles que são as bases, porque neste exato momento vocês são a esperança do povo moçambicano. O povo moçambicano espera de vocês. Então, se vocês amanhã virem aqui com umas guerrinhas internas, nós não vamos aceitar este tipo de barbaridade como povo. O povo até poderá perdoar a Frelimo por barbaridades que já cometeu, mas nunca vai perdoar a Renamo. Aliás, nunca vai perdoar o Anamola, porque o Anamola trouxe a esperança para os moçambicanos.
A Namola acordou os moçambicanos dos sonhos que se encontravam há 50 anos. Então, desses sonhos que se encontravam há 50 anos, vocês são elementos fundamentais na província de Nampula, vocês são peças fundamentais na província de Nampula. Eu aconselho o Dr. Castro Niquina, continua a trabalhar, continua a fortificar as suas bases, e também aconselho aqui ao Paulo 30, continua também a fortificar as bases. Vocês não são inimigos e muito menos adversários, mas vocês querem trazer uma nova imagem de fazer a política ao nível da província de Nampula, e continuam com esse bom espírito de trabalho, e que vença o melhor, e parabéns. E também no fim poderá se tirar aqui uma fotografia para nós podermos ver que estão em paz, para nós podemos ver que vamos numa democracia saudável e vamos naquilo que vai se dizer que é pela primeira vez